Foi. A gente pode isolar no meio de cultura. E, então, bacilo, sim, a gente tem espécies importantes, né, na deterioração da matéria-prima, porque eles ficam ali na região tropical, em altas temperaturas. Então, eles podem ser aquelas bactérias mesófilas que a gente vai, durante a análise, fazer a contagem e a gente ir apresentar naquela matéria-prima que ficou a temperatura ambiente altas quantidades de unidade formadora de colônia para bacilos. Tá? Para as bactérias psicotrófilas, nós não diferenciamos por grupo. A gente faz a contagem total. Quantas cresceram ali no cultivo, tá? Como unidade formadora de colônia. Então a gente conta cada pontinho que cresceu ali e faz a contagem geral. Eu não vou diferenciar o grupo. A gente diferencia o grupo quando a gente quer estudar sobre algumas bactérias que estão ali na microbiota do peixe. Aí você vai conseguir saber, né, se é bacilos, se é pseudomonas, qual é o grupo que está ali presente, tá? Fazendo a coloração de grão e outros testes que a gente vai falar na aula de métodos de identificação. A corinobactéria também é um bacilo gram positivo, tá? E ela está presente nos alimentos carnes. A maioria das espécies desse gênero são deteriorantes, mas a gente tem corinobactéria difteria, que ela é patogênica para o homem, né? Ela pode causar difteria. Então, elas vão estar ali no peixe, se elas estiverem presentes, porque o peixe vai carregar essa bactéria, tá? Ali que estava presente na água. Por isso que é muito importante, porque muitas bactérias também que estão na água podem utilizar o peixe como um veículo, né? Os bioindicadores, né, de qualidade da água, muitas vezes eles vão estar ali na água, mas o peixe está ali naquela água e vai estar levando aquelas bactérias, né, ali na sua matéria-prima, tá? A corinobactéria difteria vai estar presente ali na água, mas o peixe vai acabar carreando ela, se tiver contaminado. Flavobactéria está presente em grande quantidade na microbiota do peixe. É um bacilo gram-negativo que podem produzir pigmentos coloridos que vão de amarelo a vermelho ali na superfície do peixe. Tá? Já dá um indício que aquele peixe está em deterioração quando você vê esse pigmento. Não é uma bactéria que produz o pigmento, são várias dessa bactéria que vai produzir pigmento e com isso a gente consegue ver a coloração diferenciada, tá? São aeróbios, além de estarem presentes no alimento cárneo, também estão presentes, né, em plantas, em vegetais. Toleram, né, eles gostam do oxigênio, são mesófilos, mas a gente ainda pode encontrar eles alterando, né, as carnes refrigeradas, porque eles toleram também uma temperatura baixa, tá? Agora a gente vai falar dos micro-organismos que são considerados em si psicrófilos ou psicotróficos. Eles vão crescer em baixas temperaturas, tá? Principalmente, né, pseudomonas, que está em grande quantidade ali na matéria-prima, alteromonas, Sheuanella, Acinetobacter, Morachella. Então, são bactérias que são aquelas importantes, né, na degradação da histidina, formando histamina. São bactérias que fazem a conversão do óxido de trimetilamina em trimetilamina. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? A baixa temperatura, ela vai reduzir esse processo, né? Mas a gente não tem como impedir que esse processo ocorra. Por isso, né, a gente não tem como impedir naquele momento da despesca. A gente refrigera para desacelerar ali, né? Ficar mais tempo, rigor mortis, desacelerar o processo de deterioração para rapidamente processar. Que só o processamento a gente pode eliminar grande parte dessa microbiota, tá? Então, muitos peixes que eles vão para o processamento, você tem uma combinação de métodos ali do processamento. Você não tem só um método. A gente não tem só um método ali no processamento. Muitas vezes você tem a refrigeração e o embalamento com a atmosfera modificada. Né? Se eu modifico a atmosfera, Pseudomonas não vai conseguir crescer e se desenvolver.
porque ela precisa de oxigênio, tá? Então, o rápido processamento vai ajudar no processo, né, de deterioração. A gente impede esse processo de deterioração acontecendo muito rápido, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente pensa no processamento para conservação e para a gente conseguir um produto com características organolépticas de odor e sabor diferenciado, né, do peixe fresco, do peixe refrigerado, tá? Então, como micro-organismos psicotróficos, nós temos o Acinetobacter, né, que ele já foi mesófilo e hoje em dia ele é muito bem psicotrópico, ele tolera ali uma baixa temperatura perto de 0 graus, tá? Ele apresenta uma semelhança muito com a Morachella, mas eles conseguem ter uma diferenciação por serem, né, oxidase negativa. A Morachella é oxidase negativa, já o Acinetobacter ele é oxidase positiva, ele produz essa enzima, tá? São imóveis, não apresentam flagelos, alguns podem apresentar cápsula e fímbrias. E essa fibra é um problema, né? Porque se eles conseguem aderir na superfície do peixe, com a fibra, ele pode formar um biofilme, que são vários micro-organismos juntos ali no peixe, né? A gente vai falar um pouco dos biofilmes mais para frente, na parte de processamento, porque o biofilme é uma preocupação hoje nas indústrias, tá? Se a gente tiver alguma contaminação microbiana, pode se formar populações de micro-organismos ali nos equipamentos e aquela população, elas fixam ali naquele equipamento porque elas possuem fímbrias, elas secretam polissacarídeos e para eliminar é difícil. Tá? Então, um dos problemas hoje em dia da microbiologia é a formação de biofilmes em equipamentos dentro da indústria, que é formado pelos próprios micro-organismos, uma população. É muito difícil você, uma comunidade, é muito difícil você ter uma população única ali. Você tem espécies diferentes formando aquele biofilme, espécies diferentes de micro-organismos. Então, a gente tem algumas espécies de Acinetobacter que são termotolerantes também, né? A gente sempre tem uma espécie ou outra espécie que chega ao extremo, né? Chega a temperatura alta, uma temperatura baixa, mais baixa, mas eles são ali psicotróficos, eles crescem bem a temperatura de 4 graus e são resistentes também à concentração salina, por isso que a gente encontra também em águas marinhas. Então, eles são resistentes, eles toleram aquela concentração de sal. Não quer dizer que eles gostam de crescer no sal. Não, eles são halotolerantes, eles não são halofílicos, né? Halofílicos são bactérias que crescem bem na presença do sal, têm afinidade pelo sal. Mas essas encontradas no ambiente marinho, eles são halotolerantes. Eles crescem ali na presença do sal, mas não é porque tem afinidade. É porque tem a necessidade de crescer mesmo ali no ambiente que tem a presença do sal. Então eles formam, né, pigmentos, como eu falei para vocês. Então a pigmentação avermelhada ali, a coloração de grã, tá? Eles são negativos. E são imóveis. Agora, as alteromonas são muito encontradas também no peixe. São aeróbios gram-negativos, móveis, têm flagelos e gostam do oxigênio. Por isso que eu falo, a gente tem uma microbiota no peixe e a refrigeração, por exemplo, para eles, não vai ser essencial. Métodos combinados após o processamento vai ser o ponto-chave para a gente reduzir essa população, tá? Para esses psicotróficos. Quando eu mostrei para vocês a parte da embalagem na aula de fatores extrínsecos, vocês viram, né, com a embalagem a vácuo, tinha embalagem com a atmosfera modificada. Mesmo assim, a gente ainda tinha população de alteromonas, Shewanella, né? Mesmo com a modificação da atmosfera, retirando o oxigênio, a gente ainda presencia uma certa população, porque há uma redução, mas não há morte total dessas bactérias, tá? A Morachella são bacilos curtos,
gram-negativos, também crescem na presença do oxigênio, tá? São sensíveis ao antibiótico penicilina, são muito parecidos com a Acinetobacter também, tá? Só que eles são bacilos, né, mais curtinhos e como a Acinetobacter são gram-negativos, tá? Encontrados nos alimentos marinhos. A Shewanella, que é a principal ali na degradação do óxido de trimetilamina, a trimetilamina, ela é um bastonete, né? Ela não é o bastonete, quando a gente fala bacilo ou bastonete, é a mesma coisa, tá? Mas ela é maior do que o Acinetobacter, tá? Então, ela é um bastonete gram-negativo, produz H2S nos meios de cultura, né? Então, elas produzem aquelas pigmentações mais escuras, tá? Já foi classificada como Achromobacter, mas depois, né, ficou na classificação de Shewanella mesmo. Também já pertenceu a Pseudomonas, a Alteromonas, mas hoje ela está ali no gênero Shewanella. Shewanella e Pseudomonas são gêneros diferentes, tá? E são as principais que vão se desenvolver ali na microbiota do peixe, degradando o óxido de trimetilamina a trimetilamina, tá? Então, para avaliação daquela matéria-prima, a gente vai avaliar, né, a presença ali dos aminoácidos que são gerados, né, as bases voláteis que são geradas. Tá? Não faz uma análise para saber concentração de óxido de trimetilamina e de trimetilamina, não. É feita, né, na cromatografia a análise de bases voláteis, que são os produtos gerados por essa degradação. Só a histamina que é feita uma análise diretamente para a histamina. Agora, Pseudomonas, né? Pseudomonas é um bacilo gram-negativo. Ela produz pigmentação também. Então, falei para vocês, o Acinetobacter, a Chromobacter, tudo produzindo pigmentação. Pseudomonas também, né? A Shewanella, pigmentação escura. Então, a gente já tem todos os pontos característicos de que a gente vê a mudança de coloração naquela matéria-prima, decorrente da presença desses micro-organismos, tá? Então, cresce bem no alimento refrigerado. A pigmentação é de verde azulada, tá? A gente tem uma espécie de Pseudomonas, que é a Pseudomonas florense, que ela característica, ela é produzir uma pigmentação amarela esverdeada, tá? E a Pseudomonas florense é uma das mais encontradas, né, na matéria-prima do peixe. Elas degradam muito bem proteínas, porque elas têm enzimas que fazem essa degradação. São oxidase positiva, catalase positiva, resistente a diversos antibióticos. Tá? Então, aqui é um estudo, né, que foi feito para avaliar a deterioração bacteriológica do jaraqui, capturado no estado do Amazonas e conservado no gelo. Então, foi feita a avaliação dos micro-organismos psicotróficos, aqui no início, e dos mesófilos, tá? Então, foi visto, né, Pseudomonas, fizeram até a separação de Pseudomonas ali na contagem. Foram vistos, né, a presença de psicotróficos, tá? Aeromonas também foi feita a contagem. Então, foi vista, os mesófilos estavam em maior quantidade no início, né? Até 18 dias. E depois, a gente tem os psicotróficos ali em maior quantidade, tá? Mas assim, a gente tem os mesófilos, muitos mesófilos, né, eles acabaram se tornando psicotróficos, tolerando essa baixa temperatura, tá? Então, ó, os dias na conservação do gelo, né? Então, 12 dias a gente já tem uma contagem ainda bem alta, tá? Ali. E dos mesófilos, então, 10 a 8 é muita célula, tá? Aeromonas também, uma grande contagem,
Pseudomonas está dentro ali dos psicotrópicos, mas fizeram essa análise, a contagem depois separaram as pseudomonas, mas a contagem dela também estava ali dentro dos psicotrópicos, tá? Então, psicrófilos, psicotróficos, mesófilos, aeromonas, plesiomonas e pseudomonas, tá? Então, a gente tem uma alta contagem, né? Você deixa conservando no gelo, a gente vê a putrefação depois do 12º dia e realmente a gente tem uma grande quantidade de micro-organismos ali na conservação do gelo depois do 12º dia. Então, é a hora do descarte. Então, a tendência, né, é a gente ter os mesófilos no início da estocagem do gelo e uma diminuição dele a partir do 10º dia, 9º, 10º dia, para que haja um aumento dos psicotróficos, que são aqueles que vão ficar numa temperatura baixa, vão tolerar a temperatura baixa. Então, eu pergunto para vocês, só o gelo seria essencial para armazenar um peixe que você vai processar? Não, né? Você tem que rapidamente processar, porque senão você perde a sua matéria-prima em 10 dias. Então, pegou, processou, porque só o gelo, ele consegue ser aquela porta de escape para segurar um pouco o processo de deterioração, né? Mas se você não processá-lo rapidamente, a temperatura do gelo favorece o crescimento de micro-organismos ainda, porque existem os psicotróficos e os mesófilos que já se tornaram psicotróficos também, tá? Aqui um outro estudo em pintado, em filé de pintado, que foi feito, né, a contagem dos psicotróficos também. Então, a gente tem um aumento dele depois dos dias de estocagem em câmara frigorífica. E aeromonas, a gente tem espécies, né, que estão presentes ali na microbiota também, mas a gente vai falar da aeromonas como sendo a patogênica, a hidrofila, tá? Mas a gente tem, elas também toleram temperatura baixa. Tá? Então, a gente vê um crescimento delas também em dias de estocagem na câmara frigorífica. Aí o produto já está, né? Depois do 12º dia já está deteriorado mesmo, mas foi feita essa análise para saber se havia um crescimento desses micro-organismos psicotróficos, e realmente há, porque eles crescem bem na temperatura baixa, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre o coliformes, né? E eu vou deixar estafilococcus para amanhã. A gente tem os coliformes, que são os bioindicadores de qualidade da água. Os coliformes totais são aqueles que vão me dizer que houve uma contaminação de matéria orgânica ali, ambiental, tá? Porque eles são secretados pelos animais, né? Pelo dejeto de animais, invertebrados. Então, a gente vai saber, esterco, vai saber que teve uma contaminação de matéria orgânica naquele local. Os coliformes termotolerantes, e hoje em dia é verificado a Escherichia coli pontualmente, porque elas estão presentes em 90% desses coliformes termotolerantes, a gente analisa se teve uma contaminação humana, de fezes humanas, tá? Então, eles são bioindicadores de qualidade. São bacilos gram-negativos. A maioria são anaeróbios facultativos, a gente encontra uns aeróbios. E o ponto essencial, eles fermentam lactose. A análise laboratorial é diretamente ligada à fermentação da lactose. Fermentam lactose a 35, 37 graus, tá? E os termotolerantes, eles fermentam a lactose a 44 graus. Por isso, a gente consegue fazer essa diferenciação dos coliformes totais e dos termotolerantes. Eles vão fermentar a lactose e eles têm a presença da enzima, né, que degrada a lactose, que é a beta-galactosidase. E ali a gente consegue saber que teve a degradação da lactose. Os meios de cultura utilizados têm, né, a lactose e vão gerar uma mudança de pigmentação pela viragem do pH ali na degradação enzimática, tá? A gente tem esses coliformes ambientais, que são enterobactérias, né? Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter,
fazem parte desses coliformes ambientais. A Escherichia coli também, ela é analisada junto com coliformes totais e depois a gente faz uma análise sozinha dela para ver se tem ela ali presente nesses coliformes totais, tá? Que ela é o coliforme termotolerante. Ah, professora, não cresceu Escherichia coli. Então, ela não estava presente na minha análise de coliformes totais, mas a gente tem ali naquela matéria-prima coliformes totais também, mas graças a Deus a gente não tem Escherichia coli. Então, é uma resposta até positiva. Por quê? Se a gente não tem Escherichia coli, muitas vezes, a gente vai ter até a quantidade de coliformes totais vai ter uma menor quantidade desses coliformes totais. Então, aquela matéria-prima, ela vai ser própria para consumo. Quando a gente tem Escherichia coli, a Escherichia coli parece que ela domina ali, né, no ambiente com os outros coliformes totais, então a gente tem uma grande quantidade aumenta a concentração desses coliformes totais. E, consecutivamente, a gente tem também uma grande quantidade de coliformes termotolerantes. Então, o ideal é não ter Escherichia coli, porque elas vão ser contadas no coliformes totais e no termotolerantes, tá? A gente tem, né, o crescimento da Escherichia coli como termotolerante. Elas são bacilos, oxidases negativas, e elas crescem fermentando a lactose a 45 graus. Os coliformes totais, os outros, né, que não são Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, vão fermentar a lactose a 35 graus, tá? Já foram chamadas de coliformes fecais, mas hoje em dia não são chamadas mais. São coliformes termotolerantes. Então, assim, a gente tem diversas bactérias entéricas, tá? A gente tem a família Enterobacteriaceae. Na família Enterobacteriaceae é que a gente tem o grupo dos coliformes totais e os termotolerantes. Só que sabe-se que 90% das amostras que sempre são analisadas para termotolerantes, quem cresce é a Escherichia coli 90%. Então a gente considera agora somente a Escherichia coli como termotolerante. Os outros são coliformes totais, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Então, vocês podem perguntar, eu posso ter, por exemplo, coliforme termotolerante Escherichia coli numa amostra, ela em grande quantidade, consecutivamente eu vou ter coliformes totais também em grande quantidade. Agora, o contrário não é verdadeiro. Eu posso ter muitos coliformes totais e não encontrar Escherichia coli, tá? Porque a gente tem análise de outros coliformes, a Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. E eu posso ter uma grande quantidade deles, mas não ter uma contaminação fecal ali, tá? Agora, se eu tiver Escherichia coli em grande quantidade, eu vou ter coliformes totais em grande quantidade também. Aqui foi uma análise, né, que foi realizada ainda com as bactérias aeróbias e psicotróficas na conservação do mercado municipal do Guamá, tá? Nas amostras que foram conservadas em gelos, tanto nas bactérias aeróbias mesófilas, como as psicotróficas, foi feita a análise, tá? E a gente consegue perceber que, né, houve um aumento nem tão diferenciado, mas um aumento, né, em relação às bactérias heterotróficas, às psicotróficas, tá? No primeiro dia de coleta e no segundo dia de coleta, para poder avaliar, né, os dias se tinha um aumento mesmo das bactérias que ficavam conservadas nos gelos, que são as psicotróficas, e teve esse aumento. No padrão utilizado, que antigamente em 2011 era utilizado as bactérias mesófilas e heterotrófilas na legislação, hoje em dia não é mais, é só os coliformes, o padrão é 5 vezes 10 a 2 unidades formadoras de colônia. Então, todos os boxes estavam fora do padrão, né? Hoje em dia a gente só tem coliformes. Então, a gente consegue analisar que todos os boxes estavam fora do padrão. Se fosse utilizado o padrão de 2011, tá? Mas o Brasil não faz mais análise de heterotróficas na legislação, mesófilas nem psicotróficas, mas fora do Brasil faz. Então a gente pode até utilizar, que é basicamente a mesma quantidade da Europa. Também a gente pode utilizar para comparar. Tá aqui, ó.
os coliformes totais. A legislação permite, né, até 10 a 3. Então, aqui os coliformes totais que foram analisados também, aqui foi em Rondônia. É, a gente tinha, né, 1,1 vezes 10 a 3, dentro do limite mesmo. No limite mesmo. Foi feito só coliformes totais, tá? Mas foi encontrado estafilococcus, que é um patógeno, né? Coagulase positiva acima do limite em alguns boxes. E o interessante é que, olha só, aqui ó, coliformes totais 10 a 3, no limite mesmo, foi aonde a gente encontrou uma grande quantidade de estafilococcus aureus. Então a gente pode fazer essa comparação, né? A listéria, esse aqui foi para peixe, foi pro tambaqui. A listéria, ela não está na legislação para peixe, né? Mas estudos científicos realizam. Só para o camarão que ela está na legislação. E ela teve ausência, tá? E o estafilococcus, a gente vai falar na aula que vem, ele está diretamente ligado à manipulação, tá? Então, os locais com maiores quantidades, né, de coliformes totais é que a gente encontra também uma das maiores quantidades de estafilococcus, tá? Ah, então a gente deixa para amanhã os estafilococos. O